Estamos lendo os provérbios, hoje eu paro no capítulo 24 e nós vamos entrar então no andamento do reinado de Salomão, filho de Davi. Vamos pedir a direção? Deus, em o nome do Senhor Jesus eu peço que o Senhor fale conosco e que esses conselhos, meu Deus, sejam como luz para nós, através da Tua palavra, em nossa mente, em nosso coração, para que possamos sermos guiados por Ti e vivermos a Tua vontade, o Teu querer em nossa vida. Amém. Então, Provérbios 24, versículo 1. Não tenhais inveja dos homens malignos, nem desejais estar com ele. Talvez você diga assim, mas eu não vou ter inveja do maligno, da pessoa má. Mas pensa bem, por vezes há pessoas que são muito más, mas que estão vencendo. E você se pergunta, mas como é possível? O fulano faz tanta coisa má, ele é tão mal e ainda está lá vencendo. E aí a pessoa termina tendo inveja da vitória que aquela pessoa tem, julgando que ela não deveria ter tido. Então, a inveja, Ele falou, não tenhais, quer dizer, nem olhe, ignore, viva a sua vida, O Bispo Macedo, ele está constantemente falando, ele fala nas suas mensagens, vez ou outra você ouve ele falando isso. Não olhe para ninguém, olhe para você, Então, vamos praticar isso. 2, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens, e é escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O comentário do bispo diz assim, fraco no dia da angústia. As lutas que o ser humano enfrenta não vêm para abatê-lo, e sim para estimular a sua fé. Falar de fé e fidelidade é muito fácil, mas prová-las no dia das adversidades é o que realmente agrada o Altíssimo. Aqueles que fundamentam sua força em sua própria condição serão vencidos pelos problemas no dia da angústia. Porém, os que se apoiam no Senhor encontrarão ânimo para superar os momentos difíceis. A pessoa que deseja se erguer e derrotar o mal que a tem dominado precisa ser mais valente do que ele. Isto é, o magoado precisa ser mais forte que a mágoa para conseguir perdoar, e o depressivo deve ser mais forte que a depressão para voltar a ter ânimo. A fé é o poder de Deus que dá coragem e audácia para que o homem não seja fraco e débil diante dos obstáculos. Nós buscamos força no Senhor. É Ele quem nos dá, porque de fato, eu posso dizer para você, no momento que você está enfrentando um problema, uma situação difícil, uma perda, uma situação complicada que surge na sua vida, não é fácil. Vem 1 milhão de pensamentos na sua cabeça, você pensa que não vai dar certo, você acha que é o fim, mas é buscando em Deus, orando, entregando aquilo para Deus, lendo a palavra de Deus, que você começa a ter força. E às vezes uma palavrinha que você lê, por exemplo, quantas vezes eu lendo uma palavra, um texto, e no meio do texto estava lá escrito, não temas. E quando eu li aquela palavra me enchia de força e falava, eu vou continuar porque ele falou para mim não temer. Então, nós buscamos força no Senhor. Então, por isso que ele diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, o dia da angústia, nós precisamos buscar a força, porque é fácil. Falar, não, eu estou forte, não, eu resisto à tentação, resisto isso, resisto aquilo, quando na verdade eu não tenho força para resistir. Enquanto está tudo bem, é fácil falar que vai tudo bem, Então, seguindo o texto, o 11 agora. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres,
Eis que não o sabemos. Porventura, não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? O comentário diz: livrar da morte eterna. A missão do servo de Deus é salvar almas. Quando o Altíssimo resgata uma pessoa do sofrimento, ele a liberta do mal, perdoa seus pecados, salva, batiza com o seu espírito e a torna sua serva. Este é o maior privilégio que o ser humano pode receber. O propósito do servo é levar a salvação aos que sofrem. Portanto, ele tem um compromisso de ser um instrumento de Deus no resgate espiritual de outras pessoas. Mas, se ele é negligente na execução do propósito que o Senhor lhe conferiu, despreza o chamado divino e compromete o futuro da própria alma. Seguindo para o 13. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Não armes ciladas contra a habitação do justo. Ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Forte, não é? Quer dizer, a pessoa vale a pena ser justo, porque está aqui. Ainda que ele caia, quantas 7 vezes cairá o justo, ele vai se levantar. Quer dizer, ainda que ele sofra, né, injustiça, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu sou de Deus, eu sou fiel a Deus, eu vou à igreja. Eu não devo sofrer injustiça, mas podemos. Estamos vivendo num mundo injusto, né? Como diz o apóstolo Paulo, ele falou, o mundo jaz no maligno, dorme, né? Então, não caia nessa. Nós vamos enfrentar muitas lutas, Deus vai permitir para que a gente possa se manter firme e fiel. O comentário do bispo, do versículo 16. Reerguer. O justo pode passar por tribulações e situações difíceis, provocadas inclusive por erros que ele próprio cometeu. Porém, não é derrotado, nem permanece caído nas suas falhas. Isso porque ao reconhecer seu pecado e se arrepender verdadeiramente, encontra o perdão divino. Diante disso, independentemente da adversidade que enfrentar, ele permanece com sua confiança em Deus e tem a certeza de que as dificuldades passarão. O Altíssimo não promete uma vida de facilidades, tampouco nos isenta das consequências dos nossos atos, mas oferece perdão e sustento a quem o busca com sinceridade. Já o ímpio, por não ter onde se apoiar, fica desolado quando enfrenta momentos de angústia. 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão e a lâmpada dos ímpios se apagará. O problema é que as pessoas elas só conseguem ver o aqui e o agora, né? Ela vê que o malfeitor, o mal está ganhando, está prosperando, mas a Bíblia nos faz ver no final, né? No final, os ímpios, os maus vão perder, mas aquele que guardou a fidelidade, foi fiel e justo, até o final, eles vão receber o seu galardão. Então é aí que vem a recompensa. Então a recompensa não é agora. A questão não é como o ímpio e como você vive. A questão é como nós vamos chegar ao final dessa vida. Porque tanto o ímpio como o justo vai morrer um dia. Então, de que forma nós vamos chegar ao final da nossa vida? No 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos, quem o sabe. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o desterrarão. Mas para os que se repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Prepara
de fora a tua obra e prepara no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunhas sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Quer dizer, pisou no meu calo, agora eu vou pisar também no calo dele. Não age dessa forma, né? Porque você está se rebaixando no mesmo nível que aquela pessoa. Por isso, perdão. No 30, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardei no coração e vendo, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, a tua necessidade como um homem armado. Um preguiçoso que só pensa em dormir, que só pensa no seu próprio descanso. É de se pensar, né? Por isso que a Bíblia também nos manda ir ter com a formiga. Lembra que nós lemos isso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque a formiga, ela trabalha em prol de um objetivo. Bom, se até os animais trabalham em prol de um objetivo, nós seres humanos vamos nos deixar ser preguiçosos? Sacrifica isso. Agora voltamos a 1 Reis, capítulo 5. Ele diz, e enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Hirão, bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. O comentário diz, uma casa ao nome do Senhor. Deus revelou a Davi a planta da construção do templo, mas era o filho dele quem o ergueria. Esse lugar seria conhecido como a casa do Deus Altíssimo, e ali o seu nome seria adorado. O templo foi edificado em Jerusalém, no Monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão provou sua fé ao mostrar disposição em oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Está em Gênesis, capítulo 22. Então, Salomão, ele tinha uma obra pela frente, né? Edificar um templo para que ali fosse uma referência do local onde Deus estaria. Mas, como ele falou, né? Ele já não tinha mais nenhum problema, nenhum inimigo, nenhum mal ele encontrou. Quer dizer, o caminho dele estava aberto. Ele só tinha que manter a fé até o final e não se corromper. Agora o 6. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo o que te disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo, ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a vontade acerca da madeira de cedro e da madeira de cipreste. E os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar ao lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Hirão anualmente. O comentário diz, Deus usa pessoas para os seus propósitos. Hirão reinava sobre Tiro, uma importante cidade na costa do Mediterrâneo. A amizade entre Davi
e esse rei possibilitou a cooperação entre os dois povos, tanto no comércio quanto na mão de obra. Esse bom relacionamento contribuiu imensamente para a construção do templo. Foi Irão, por exemplo, quem enviou o cedro, o cipreste e os trabalhadores especializados a Israel. Então, aqui está um comércio, aqui está um acordo, né, uma parceria. Então, Salomão, ele não foi com a guerra, ele foi com a palavra. Ele tinha uma sabedoria dada por Deus. E claro, não era só Salomão tendo sabedoria, mas Deus também tocando nos corações daquelas pessoas para ajudar nessa empreitada. 12. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram um acordo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. E os enviava ao Líbano, cada mês 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, que estava sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Salomão e os edificadores de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. O primeiro templo, ficaria muito lindo e levaria o nome de Salomão, já que ele foi o construtor, né? O dirigente dessa primeira obra. Por isso, vale a pena a gente continuar lendo essa história, saber o desenvolvimento dela e vamos continuar, né? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, seguindo a ordem exata dos acontecimentos. Tem sido muito bom e eu acredito que também para você. Bom, se você tem gostado de todo o conteúdo, põe o seu gosto, coloca alguma coisa aqui nos comentários e manda esse vídeo. Vamos incentivar mais pessoas a ler junto conosco, tá bom? Principalmente aquelas que estão enfrentando momentos muito difíceis. Ensina elas a tirar força da palavra de Deus também, tá bom? Fique bem. Deus abençoe.